Estamos retornando com o programa Insights, são 9 horas e 37 minutos. Conosco a doutora Liz Baini. Hoje a nossa entrevistada, o pessoal de casa deve estar achando um pouco estranho que quem faz pergunta hoje sou eu. Normalmente o Leandro Freitas faz as perguntas. Mas fica um pouco um debate meio diferente, porque eu estou acostumado a ser a pessoa que conversa mais. E aqui eu, por respeito a doutora Liz Baini, que é a nossa convidada, eu escuto mais do que falo. Dou meus pitacos de vez em quando, respeitosamente. E lembrando as pessoas de casa que o Leandro Freitas está de férias, já a semana que vem ele se encontra conosco. Então a apresentação do programa fica a cargo nossa aqui, doutora Liz. Nós deixamos no bloco anterior a questão de como fica o projeto individual versus projeto de casal, ou seja, quando o indivíduo tem o seu projeto de vida, e todos nós temos, e a senhora dizia com muita propriedade que é super importante que as pessoas tenham noções básicas do que querem na vida, e que quando encontram outra pessoa, essa escolha já está em ação, ou seja, que o indivíduo que não gosta de viajar, que gosta da sua cidade, que gosta do que faz, gosta de estar com os amigos, evidentemente não pode encontrar uma pessoa que vá demandar viver num outro país, por exemplo, ou numa outra cidade ou num outro estado, porque essa pessoa vai passar muito mal, de alguma maneira. Depois, poderá arrumar isso, se adequar, adaptar, buscar formas sustentáveis de levar adiante esse projeto, mas ele não pensou num primeiro momento sobre aquilo que ia acontecer. Isso vale para muitas coisas na vida, não só para a questão de onde vai morar, vale para tudo na vida. Então, o projeto individual é super importante porque ele determina, digamos assim, em termos grosseiros, a nossa felicidade futura, claro. Inclusive. Seremos muito felizes ou muito infelizes em função das nossas escolhas. Claro, isso não quer dizer que não podemos ou não possamos ajeitar, arrumar, lapidar, polir, encaixar e desencaixar, mas aí já vai ficar dependendo muito mais do outro de também aceder ao nosso desejo, às vezes contrariando as necessidades. Suponhamos que a pessoa goste muito de viajar, eu tenha projetado a sua vida, o projeto individual do outro parceiro, da parceira, seja fazer um intercâmbio, morar na Europa ou nos Estados Unidos, por exemplo, ou morar numa outra cidade, num outro país, ou trabalhar em algo que faça com que ele vá e venha semanalmente ou diariamente. Isso causa um desprazer, uma angústia muito grande em quem fica. Alguém vai ter que ceder, e esse ceder pode ser negociável, pode ser de uma certa forma civilizada, digamos assim, saudável, acomodado, ou pode ser o motivo da separação, ou pode ser o motivo de grandes frustrações, grandes ressentimentos, grandes mágoas e assim sucessivamente. Então, como se arruma isso? De que maneira o indivíduo vai pensando e colocando e agindo, escolhendo e botando em prática e levando em consideração o outro também? Bom, aqui eu acho que nós temos que ver várias coisas. Eu acho que um projeto de casal tem um projeto do recém-casado, o mesmo casal. Uma coisa é um casal evolutivo, porque o casal tem uma evolução. Uma coisa é um casal que 20 e poucos anos, 30 anos. Uma coisa é um casal aos 40, aos 50, aos 60 e aos 70. É óbvio que já há, às vezes, equivocações num casal novinho. Por isso é o que o doutor José Newton falava. Se eu sou extremamente intelectual, se para mim eu gosto de ler, de aprofundar tal coisa, e caso com uma pessoa que é músculo, que é corpo, que o esporte é importante, que o estar na rua é importante, que o correr é importante, que é isso, eu tenho que saber que as nossas vidas vão ter um momento junto, mas momentos muito separados. Sim. Então, isso tem que estar muito claro na hora que eu vou me unir a essa pessoa. Ou mais ou menos claro. O que eu vejo é que as pessoas têm a ilusão que casando vão modificar alguém, que as coisas se acomodam sozinhas. E não se acomodam. Pelo contrário. Então, aí nós partimos de um projeto que já iniciou mal. Mesma coisa, uma pessoa extremamente urbana que casa com uma pessoa do campo, que trabalha Sim. no campo e que a sua vida é no campo. Tem que saber que com outros códigos. Com outros códigos, que tem que saber que não vai dar certo. Eu não posso ir para o campo onde eu me sinto mal, mas não posso também obrigar a pessoa que trabalha, que tem o campo,
que se mude para a cidade e passe a trabalhar na cidade, porque a vida dele é outra. Então, aí nós iniciamos com um projeto já complicado desde o início. Vamos tirar isso, vamos colocar casais que iniciam com um projeto mais ou menos em comum, nunca é 100%. Iniciaram bem, lá pelos 30 anos, as coisas começam a ser questionáveis, porque a vida é muito dinâmica, a vida não é estática, e nós somos muito dinâmicos como indivíduos. Eu não sou a mesma pessoa dos 20, do 30, do 40, 50, do 60. Então, esses projetos também têm que ser evolutivos no casal. E aí sim, o que o Dr. Zenilton falava, a conversa tem que entrar muito, muito e muito. O falar, o compartilhar junto, onde um não queira impor no outro o seu modo de funcionar, ou as suas prioridades, o que para um é importante, porque isso é muito comum nos casais. Então, para mim é importante estudar, se o outro não estuda, é burro, é isso, é aquilo, As grandes fontes outro. de mágoa que vão corroendo a relação aos poucos. Porque eu imponho, bom, eu tenho que trocar de carro todos os anos, o outro para ele não é importante o carro. Então, esse impor um sobre o outro no casal é um erro de base, é uma ferrugem que vai comendo esse casal e lá pelas tantas abre os furos. Fica irrecuperável muitas vezes. Muitas vezes fica irrecuperável realmente. Então tem que ter uma base que se possa ir negociando, onde um tem que se colocar no lugar do outro. Agora, alguém pode dizer, como pode um adolescente ter essa noção toda? Nós, evidentemente, eu tenho 60 anos, a senhora um pouco menos. De que maneira pode, e temos esse pensamento todo, evidentemente que passamos por uma infinidade de tropeços, de dificuldades, como qualquer ser humano, evolutivos. Agora, como pode um adolescente de 20 anos de idade, adolescência nós consideramos que vai até um pouquinho depois, 20 anos de idade, ter essa noção toda? Como pode, dentro de todas as suas confusões, seus desarranjos, seus desencaixes, a rebeldia, o próprio psiquismo que está virado de perna para o ar, de que maneira ele pode enxergar isso ou ter noções básicas, pelo menos, disso, a não ser através da intuição? Não, uma coisa é o adolescente dos 15, 16, 17 anos. Outra coisa é a finalização da adolescência, que é aos 23, 24, 25 anos. Um adolescente, se ele vem relativamente bem, aos 24, 23, 24, eles têm um projeto, claro, de acordo com o seu momento, mas tem um projeto. Eu quero me formar, eu vou fazer mestrado, depois vou fazer doutorado, eu estou namorando fulaninho, nós dois vamos fazer o pós-doc aqui ou lá, ou vamos abrir um negócio, ou eu vou estudar, ou trabalhar aqui ou lá. Trabalhar aqui ou lá. Então, tem um projeto relativamente de vida, tem, ele sabe aonde quer apontar, se é um adulto que vem relativamente bem com a sua própria vida. Então, ele aponta onde ele quer chegar. Não quero trabalhar muito, quero me empregar em algum negócio, alguma loja para ter o meu tempo livre. E isso faz parte de um projeto de vida. Faz parte. Eu estava conversando há um tempo atrás com uma pessoa em Porto Alegre, uma manicure, nós estávamos conversando, novinha, e ela estava me dizendo, eu quero no verão, eu só trabalho até sexta de manhã, porque depois eu quero ir para a praia, e eu quero aproveitar a praia, e eu, meu marido e meu filho gostamos disso. Isso é um projeto de vida. Não interessa se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Para ela, esse é o limite, ela quer, e o importante... Pode ser a praia, pode ser ir para casa, pode ser dormir ou então, tomar chimarrão. Então, ela tinha noções do que ela queria. Tá bem? Isso depois vai amadurecendo e aprofundando, porque a vida tem que se dar isso. Hoje, nós aos 60 anos, temos uma profundidade na vida que fez parte das nossas experiências, dos nossos erros e acertos, encaixes e desencaixes com a vida, com a profissão, relação com os filhos, mas tem toda uma bagagem anterior que nos levou até onde a gente está. Um adolescente, um adulto jovem, a saída da adolescência, que aos 23, 24 anos, às vezes não tem essa profundidade.
mas sabe mais ou menos onde quer chegar na vida. Por isso eu usei a palavra intuição, ou seja, intuitivamente, talvez eu esteja forçando a palavra intuição, porque nas relações muitas vezes não se sabe tudo, e a pessoa se envolve com alguém e de repente esse alguém é a pessoa certa ou não, pode ser errada, porque É verdade. preponderaram aspectos mais saudáveis ou doentios na escolha a nível inconsciente. Eu estou dizendo, quando eu me refiro à intuição, me refiro que aspectos inconscientes podem fazer com que nós escolhamos pessoas boas ou ruins, certas ou erradas, talvez nem seja boas ou ruins, boas ou ruins não. certas ou erradas para o nosso perfil, Claro. para o nosso mundo interno. Quando escolhemos pessoas predominantemente afins, para usar a expressão que a senhora usou no bloco anterior, a tendência é de que a relação dê mais certo. Em contrapartida, se escolhemos pessoas muito diferentes, com objetivos, desejos, fantasias, conflitos, histórias familiares, aí que nós podemos complicar um monte, podemos falar de histórias familiares, idiosincrasias, culturas, atavismo de cada um, história das religiões das suas famílias, um é judeu, o outro é muçulmano, o outro é árabe, o outro é cristão, uma história milenar atrás, que de uma forma ou de outra vai aparecer, como é que o indivíduo lida com tudo isso que vem embutido nesse pacote da escolha. E aí nós temos infinitas variáveis que pode complicar silenciosamente. Silenciosamente, e que a vida pode, vamos dizer, de alguma maneira fazer que apareçam aspectos nesse indivíduo que antes não apareciam, estavam. Por exemplo, morte de um pai, morte da mãe, Sim. morte de um filho, perda de um emprego, ter que ir para outra cidade, perdeu a casa numa catástrofe, numa enchente. Então, às vezes não, muitas vezes a vida nos prega peças e situações inesperadas, incontroláveis, que não tem como nós controlarmos, ninguém pode controlar a morte, ninguém pode controlar a natureza, ninguém pode controlar, às vezes nasce um filho com não necessidades especiais. Ou não programado. Ou não programado. Filhos não programados é relativo. Mais ou menos, já sei disso, mas inconsciente, pelo menos, digamos, não faz parte do projeto consciente. Do projeto consciente, então, aí mas filhos com necessidades especiais, não, se dá totalmente ao acaso. E isso estimula situações inconscientes em cada um dos indivíduos que não estava na programação inicial. Isso é que eu digo, nós temos um avião que tem uma rota traçada daqui para a Europa. No meio do caminho podemos qualquer coisa. Podemos parar na África, mas era para parar em Portugal, podemos estar na Suíça. Agora, e assim vamos seguir na metáfora do avião. Se o avião tem um bom piloto, se a aeronave está em dia, está com os tanques de combustível suficientemente abastecidos para poder mudar de rota ou buscar qualquer outra coisa, esse casal, seguimos na metáfora, tem condições de buscar uma saída alternativa adequada. Agora, se o indivíduo não tem nada disso, se ele não está habilitado, se a aeronave não está atualizada, não está revisada, adequada, se não tem o alcance, a autonomia suficiente, se com o tanque de combustível, no caso da Chapecoense, ou se o piloto resolveu, fez festa no dia anterior, está meio de ressaca, assim é que pode acontecer, ou brigou com a mulher, ou resolveu se suicidar, jogar o avião no mar, ou como a gente já sabe. Nós estamos à mercê, nós podemos ter até um projeto muito bom, mas estamos à mercê de uma série de situações externas que nós não controlamos. Então, existe um projeto consciente, aqui nós vamos complicando para as pessoas em casa e o pessoal que nos acompanha no Facebook também, para mostrar o grau de complexidade e o porquê é tão difícil viver em casal e ser feliz na vida e dar certo na vida e chegar num porto feliz. Se nós temos um projeto consciente, que é esse sobre o qual nós estamos falando durante quase uma hora, também existe um projeto inconsciente, ou seja, algo que vai se processando dentro de nós, que tem que ver com aquilo que nós não pensamos e que exige que de alguma forma seja satisfeito no dia a dia. Como lidar com tudo isso? Porque o inconsciente vem, se impõe e nós só baixamos a cabeça, digamos assim, de alguma forma. Agora, dito de maneira geral. Agora, de que maneira nós podemos ter certas noções que as coisas estão indo errado, de que maneira o indivíduo em casa, o ouvinte em casa pode pensar
que está se desviando do seu projeto, que tem algo entrando como uma variável estranha, daninha para a relação, quando ele tem que prestar atenção em quais são os elementos, o quanto o comentário do outro ou dos outros no trabalho, em casa, a esposa, os filhos, deve ser ouvido, a partir da onde não. Como lidar com isso, doutora Alice? Eu acho que primeiro é ter uma situação mais humilde em relação ao ambiente. Ao ambiente eu digo a mulher, o marido, aos filhos, às vezes os amigos, que em brincadeiras dizem algumas coisas, verdades. Às vezes tem questões de ataque ao casal, Sim. Que nós vemos seguido isso, mas às vezes é algo que se repete de diversas formas, de diversos lugares, algumas deixas. E ouvir os filhos também e o entorno. Eu acho que essa humildade nós temos que ter e essa escuta tem que ficar, de alguma maneira, nós pensando, não obsessivamente, mas deixar aquilo entrar e seguir pensando. Então, quando os filhos apontam uma coisa, o marido ou a mulher aponta alguma coisa, o entorno aponta para isso, eu acho sinal que nós temos que parar e rever o que está acontecendo, ou aonde está o desvio da rota. Às vezes, efetivamente, se desencaixou da rota original, não tem como voltar para a rota original, bom, mas temos que tomar as decisões necessárias, em vez de vivermos com o avião, vai para lá, vai para cá, vai para lá, lá pela tanta falta gasolina, nós caímos no mar, Sim. No oceano. Então, tem gasolina um tempo prudente, não, querosene. Nos jatos. Tem um tempo prudente, ou seja, todos os casais têm um tempo prudente para resolverem as suas coisas e a partir desse tempo o desgaste, as mágoas, os ressentimentos são tão grandes que já não tem mais recuperação. Não adianta, que não tem mais combustível para voltar atrás. Às vezes é muito difícil. Às vezes é muito difícil, são anos vivendo de uma maneira equivocada para aquela dupla. Agora, quando o indivíduo desgasta a relação, tanto de um lado quanto do outro, de forma equivocada, ao longo de muitos anos, a ponto de alguém em algum momento dizer, basta, deu, não quero mais, não tem proposta, é sinal de que essa pessoa não olhou para nada. Ela passou muitos anos sem se observar e observar o outro, muito menos a relação. Ou seja, o indivíduo se abasteceu, o indivíduo se preocupou muito mais com o seu bem-estar do que com o bem-estar do outro. Às vezes não é nem com o seu bem-estar, às vezes é um mundo interno tão caótico, com tanta angústia, tão demandante, que a pessoa não tem energia psíquica para poder olhar o enxergar outro. Olhar para fora. Olhar para fora. Está solicitado internamente. Constantemente solicitado internamente por uma série de coisas, às vezes até é um psiquismo, por isso eu digo, às vezes tão desorganizado, com situações tão caóticas, que essa pessoa tem que estar sempre olhando para ele, para poder até se manter íntegra e seguir uma vida relativamente dentro do padrão comum das pessoas. E aí falta energia para olhar o outro. Mas, doutora Alice, se nós olharmos a média da população mundial, a média é mais ou menos assim. Todos nós, nós incluímos enquanto seres humanos, me refiro a todos nós seres humanos, temos uma tendência muito grande para a enfermidade mental. Total. E não temos consciência, nos consideramos normais. É verdade. Todos nós nos achamos muito saudáveis, dizemos e afirmamos as coisas com muita veemência, sem pensarmos naquilo que nós dizemos e sem termos uma consciência profunda da onde vem e para onde vai. Defendemos ideias e conceitos absolutamente equivocados, achando que aquilo é absolutamente correto. Nos impomos nos outros, desrespeitamos as pessoas, fazemos coisas. A política tem nos dado exemplos nesses últimos tempos monstruosos com respeito ao que fazer e não fazer, e a questão ética, moral, de caráter e tudo mais. E as pessoas absolutamente, e quem faz no mundo dos negócios faz no mundo afetivo, evidentemente, faz na rua e faz em casa, o sujeito é um só, ele é dentro e fora de casa é o mesmo. E ao mesmo tempo as pessoas não têm essa consciência. Então, a grande maioria dos relacionamentos são caóticos. Dentro desse conceito. Olha, E caótico não quer dizer psicótico.
Não quer dizer psicose, não quer dizer loucura total. Caótico quer dizer o seguinte: o indivíduo não dá pé com bola, não entende, não sabe, se age por mera intuição equivocada, bota em prática coisas, diz coisas, cria regras, bota regulamentos dentro de casa, nas relações, no trabalho, que ele inventou, que não está escrito em lugar nenhum, que não se apoia, não se abastece, não procura ajuda, não nada. E vai tocando a vida desse jeito, cheio de razão, cheio de direitos. E absolutamente correto. Tem um analista, foi professor nosso em Buenos Aires, que ele dizia, eu até achava a média muito alta, que 90% dos casais viviam muito mal, a vida inteira muito mal. Eu já escutei cifras mais complicadas até. Eu não acima sei, de 95. Claro, não é nenhum estudo epidemiológico, não é um estudo da prática de consultório. Mas eu acho que as pessoas vivem mal. E se nós trouxermos uma analogia da política atual, do nosso momento político atual, vamos dizer que o povo e os políticos são como se fosse um casal. Nós vemos claramente quando um não lê o outro. Porque a classe total. Política, nesse momento, segue sem escutar o povo. Sim. Segue porque não convém. Loucamente, não convém. Segue fazendo como se o povo não tivesse mudado. Isso é muito comum nos casais. E aí vem as rupturas. Porque quando eles seguem tentando fazer negociatas dentro do Congresso. Sem transparência. Quando seguem fazendo orçamento de 1.700.000 e poucos mil reais para lanche, para o avião do presidente. Está super faturado, qualquer sem pessoa noção. que vai ao super sabe. Que vai ao supermercado e está na realidade da vida, sabemos disso. Segue tentando compor para fazer leis que beneficiem. Esse é um casal que está num descompasso total. Fadado ao fracasso. E onde um não lê o outro. E mas um está denunciando o outro e o outro acha que está cheio de razão. Mas as pessoas não são assim em termos gerais? Ou seja, isso que acontece na política não é um reflexo do que acontece nas nossas casas? A esse ponto nós estamos numa doença grave. Eu acho que tem pessoas muito mais saudáveis que tentam, de alguma maneira, tentam melhorar. Mesmo, às vezes, botando os pés para mas tentam melhorar, amadurecerem. Mas eu diria que muitas vezes é assim, onde um não lê o outro, um está cheio de razão, acha que o outro que é assim, que tem que seguir assim, que é assim que é. E isso não vai dar certo, não vai dar numa boa coisa. As pessoas que trabalham com terapia de casal, como é o meu caso, escutam muitas vezes, durante as sessões, que um ou outro reclama de determinada coisa. Suponhamos que a pessoa reclama que o parceiro participa pouco em casa, das atividades da casa, que chega em casa, você faz de salame, você faz de cansado, não junta, não põe o ombro, enfim. E a pessoa, a mulher no caso, nesse modelo simples que nós estamos colocando, se sente sobrecarregada, sai, trabalha, tem os filhos, etc., e mais toda a lida da casa. E às vezes ela solicita que o parceiro participe em algumas coisas e ele sempre se escorrega, escapa de alguma forma, que é muito comum nós escutarmos isso. O indivíduo, quando tem essa atitude, que é uma atitude simples, que até não é tão daninha, digamos assim, embora cause mágoas e ressentimentos, mas em níveis completamente diferentes. Quando o indivíduo dessa maneira se escapa e ao mesmo tempo não se dispõe a modificar, ele de alguma forma está fazendo com os políticos. O mesmo movimento psíquico. É o mesmo movimento psíquico. Ou o indivíduo que trai, a mulher pergunta, ele nega. Bem que se ele afirmar, vai ter que passar por uma série de um processo super complexo, que pode inclusive terminar com casamento, ou não, ou rearranjar o casamento, fazer uma reengenharia do casamento, uma outra dinâmica, que vai implicar uma modificação dele, que ele não está disposto a modificar. Aí o indivíduo nega. E, de alguma forma, se nega também a participar da casa, do cuidado dos filhos, ou trabalhar um pouco mais para suprir alguma necessidade, etc, etc. É a mesma coisa. Estamos na mesma situação dos políticos. A mesma situação dos políticos. Mas é isso aqui que nós entramos, nós temos que ter uma certa coerência na vida. E aí é uma questão individual, já não é a do casal. Nós temos que ter uma certa coerência na vida. Isso eu digo que faz parte de um projeto individual, não só um projeto de vida, mas de nós como pessoas. Essa pessoa, por exemplo, os políticos, essa é a coerência deles.
ele sabe que vai dar consequências cada vez pior para ele. Porque o indivíduo não quer mudar. Um indivíduo que, vamos botar, que tem outras relações extraconjugais de rotina, às vezes tem, e realmente o casamento está mal, serve para questionar, as coisas já não vêm bem. É uma válvula de escape, É uma às válvula vezes. de escape. Então Que até segura o casamento em alguns casos. Não estou me referindo a isso, estou referindo, como eu digo, a eterna adolescência, sem nenhum compromisso maior, sem nenhum amadurecimento maior no casal e individualmente. Ele sabe que isso vai trazer consequências. Mas ele sabe até por aí, porque ele, de alguma forma, ele está o tempo todo lidando com a ideia na cabeça dele, ou seja, com o pensamento de que enquanto ele puder ludibriar, enganar, mentir, fazer por baixo do pano, na vida dos políticos. Nós vamos empurrando com a barriga e vamos fazendo com que o tempo passe. Bom, já ganhamos, já estamos na vantagem. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que estava se relacionando com uma pessoa da política, não aqui em Pelotas, pessoa da política, e que falava, fazia parte do governo anterior, e que falava de toda, vamos dizer assim, essa maneira de negociar política, onde o dinheiro entrava, falava abertamente. E nós conversando de, bom, tu sabe que assim vão ser os afetos. Essa relação Sim. não pode ser diferente, ele não é diferente com os afetos, com as relações, do que é na sua vida profissional. A pessoa é uma só. É uma só. Então, a pessoa que tenha esse padrão de conduta, é esse padrão de conduta. Esse é o projeto de vida dele. Esse é o projeto de vida dele. Então, também o parceiro ou a parceira estão sabendo que é assim, depois não vão querer modificar. Uma pessoa que aos 50 anos não se comprometeu com ninguém, não quer se comprometer e quer vai viver a vida dessa maneira, tá bem. A parceira ou o parceiro que se encaixar nisso tem que saber que é assim. Bom, se ela não está afim de trabalhar, não está afim de cuidar dos filhos, não está afim de cuidar da casa, quer viajar para cima e para baixo, quer viver do bom e do melhor, tipo a mulher do Cabral. A mulher do Cabral até trabalhava, mas evidentemente que usufruía muito além do que ela gerava, né? Mas, bom, essa pessoa se encaixa no perfil. Não é por acaso que estão os dois na cadeia. Claro. Mas, de qualquer maneira, se encaixa no perfil. Fizeram um projeto, nesse caso criminoso, de viverem os dois, de alguma forma, no pior do ser humano. Se uniram no pior, não no melhor. É verdade, mas tem que ter essa coerência que vai ser assim essa relação. E tá bem, esse é o projeto desse casal. Agora, eu querer depois que essa pessoa cumpra com as expectativas minhas, é a mesma coisa. Eu caso com um homem que tem vasectomia, que já está no 3º, 4º casamento e que não quer ter filhos, foi dito. Sim. E eu depois, lá pelas tantas, eu quero ter filhos, não, eu não vou fazer essa pessoa, porque já sabia desde o princípio Sim. que essa era a situação. Aí cabe a mim sair da relação e procurar outra coisa. Isso é uma metáfora. Sim. Mas eu tenho que ter claro que isso não fazia parte do projeto desse outro indivíduo. Tem que ser conversar, no mínimo conversar. Eu não posso impor a ele um desejo meu. Eu já sabia que era assim. Se eu não soubesse, bom, se eu fui enganada, aí é diferente. Doutora Liz, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial, nós vamos fazer o intervalo no Facebook também e já retornamos com o programa Insight.